Pessoal, o assunto que nos corresponde abordar hoje é o assunto intitulado, ou tema da aula, melhor dizendo, cuidem uns dos outros. Eu quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor no texto que servirá de referência para essa lição, para essa aula, que é o de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Não foi planejado esse texto, a escolha desse texto em relação ao sermão do domingo passado. Não foi planejado na perspectiva humana, mas sim nos planos do Senhor. O pastor Geraldo me emprestou uma revista intitulada Uns aos Outros, e hoje corresponde essa lição número 5, cuidem uns dos outros, e o texto básico da mesma é o que se encontra nesse capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 12 até o versículo 31. A palavra de Deus diz assim, pessoal, 1 aos Coríntios 12, versículo 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Esse assunto, cuidem uns dos outros, naturalmente está ligado a um tema maior, que é o tema da comunhão. O que significa reconhecer ou dizer que temos comunhão uns com os outros? Primeiramente, significa dizer que compartilhamos, comungamos dos mesmos valores. Esses valores ou princípios são doutrinários, são teológicos. Nós cremos na Trindade, por exemplo, e essa Trindade, as três pessoas se relacionam de maneira harmoniosa, coerente, pacífica, bonita, desde a eternidade. E a relação das pessoas à Trindade é o fundamento da comunhão da igreja. Nós, outro exemplo, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos no valor e no benefício da igreja.
são valores comuns. Então, antes de falar da comunhão no nível social, interpessoal, das relações humanas, nós necessitamos destacar que a primeira comunhão, e a Bíblia faz menção, o Novo Testamento nos permite dizer isso, é o compartilhar valores em comum. Nessa perspectiva, né, uma das implicações dessa comunhão é o cuidado mútuo, né? O pastor Geraldo gosta de falar de mutualidade. E quando a gente fala de cuidado mútuo, a gente encontra na palavra de Deus e na vida de uma maneira geral muitos exemplos. Alguns excelentes, outros nem tanto. Eu gostaria de recordar dois, um positivo e outro não positivo, sobre cuidar uns dos outros, no livro de Atos. A gente começa, o que vocês preferem? Começar pelo exemplo negativo ou pelo exemplo positivo? Tem aquela brincadeira, né? Eu tenho duas notícias, né? Uma boa e uma má. Vamos começar pelo exemplo negativo, para a gente terminar bem com o exemplo positivo. Atos capítulo 6. Apenas o primeiro versículo. Atos capítulo 6. Tudo bem, irmão? Legal. Antes de ler o versículo 1, qual era o contexto, qual era a situação? Nessa época, a gente só tinha uma igreja estabelecida, que era a igreja de Jerusalém. Ela nem sequer tinha templo. A questão dos templos para os crentes se reunirem, ela vai aparecer muito tempo depois. Ela vai aparecer por volta do 4º século da história da igreja. Pastor, então, onde é que o pessoal se reunia? O pessoal se reunia na casa dos irmãos, certo? Às vezes à margem de um rio, certo? Às vezes num local mais afastado, mais retirado, né? Da multidão, né? Da sociedade de uma maneira geral. Mas, nessa época que a igreja não tinha catedrais, que a igreja não tinha grande poder aquisitivo, que a igreja não tinha um clero, né? Uma liderança devidamente constituída no sentido mais de hierarquia, né? De Supremo Concílio, sínodo, presbitério, conselho propriamente dito, né? A igreja impactou o mundo. Mas essa igreja de Atos, como qualquer outra igreja, que a gente costuma chamar de igreja apostólica ou primitiva, ela não era perfeita. E uma evidência disso a gente encontra no capítulo 6. Certo? Qual foi o problema que se manifestou, que é narrado aqui? Ora, naqueles dias, Atos 6:1, multiplicando-se o número dos discípulos, legal, né? Crescimento. A igreja tem que crescer, certo? Só que o crescimento também implica desafios. Então, na medida que a igreja cresceu, o que aconteceu? Houve murmuração dos helenistas. Helenistas eram os judeus que não tinham o aramaico, certo? Que era a língua falada entre eles, uma espécie de dialeto do hebraico, certo? Eram os judeus que não tinham o aramaico como língua materna, como primeira língua. Eles falavam a língua grega, certo? Normalmente era aquele pessoal que estava em Jerusalém, mas que não havia que não havia crescido, que não havia passado a maior parte da vida em Jerusalém. É mais ou menos como, buscando um exemplo um pouco tosco, muito assim, superficial, os filhos dos brasileiros nos Estados Unidos, certo? Eles, até alguns, né, dependendo da família, os filhos nem falam português, só falam inglês, né? Mas alguns falam português, mas a primeira língua é o inglês, em geral, certo? Então os helenistas eram judeus, certo? Mas, brincando com vocês, não era de pura raça. Não eram aqueles judeus do tipo raiz, né? Por quê? Porque a primeira língua deles não era a língua falada nos domínios geográficos, culturais de Israel. Então, houve murmuração dos helenistas contra os judeus que tinham mesmo, né, o aramaico como língua materna. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa era uma época que também enfrentava, né, o desafio social. Havia pessoas com escassos recursos, pessoas pobres,
na igreja, certo? E algo muito bonito que ocorria era, certo, o compartilhar dos bens, dos recursos, a fim de que uns não tivessem muito e outros ficassem sem nada, certo? Mas, na hora da distribuição, certo? Umas viúvas estavam tendo primazia, preferência, estavam sendo priorizadas em detrimento de outras. Ah, pessoal, isso aí dá confusão, não dá não? Faz um almoço aqui na igreja, por exemplo, e na hora de servir, certo? Diz que, alguns vão ter a prioridade para escolher o pedaço de frango, o pedaço de carne, certo? Outros não, outros vão comer o que sobrar. Isso aí, certo? É convidar para confusão. Então, houve esse problema, não houve esse cuidado, essa sensibilidade, razão pela qual os apóstolos tiveram que escolher homens que assumiram essa tarefa, certo? É a continuação do texto, que classicamente é interpretado como o texto que fala da instituição do diaconato. Então, aqui um exemplo negativo. Mas, pastor, agora entrega uma boa notícia. Vamos para o exemplo positivo? Volte algumas páginas. Atos capítulo 2, certo? Depois, do sermão de Pedro, a Bíblia diz aqui em Atos, que quase 3.000 pessoas se converteram. Aqui no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É curioso, notar os números aqui em Atos. Em Atos 1, a congregação era de 120 pessoas. Aí Pedro prega, Deus abençoa o sermão, praticamente 3.000 pessoas são convertidas, certo? E passam a integrar a comunidade cristã. Pessoal, é uma diferença considerável, hein? De 120 para 3.000. Como esses irmãos, esses convertidos, viviam? Versículo 42. E perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na verdade bíblica, no ensinamento apostólico, cujo fundamento era Jesus Cristo, é o Senhor, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E na comunhão, certo? No partir do pão, que é a forma como Lucas descreve a Santa Ceia, que era diferente do que nós realizamos hoje. A Santa Ceia era, na realidade, uma comida, uma refeição, era essa a palavra que eu buscava, comunitária, que alguns historiadores chamam de ágape, certo? Quando provavelmente as pessoas que tinham condições levavam seus pratos, certo? As comidas para a igreja, também a bebida e, certo? Ou durante o culto ou após o culto, não tem como precisar o momento exato desse ágape, certo? Eles compartilhavam, se alimentavam. E nas orações. E outra diferença também é que a Santa Ceia, nessa época aqui, era dominicalmente, toda semana, certo? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, em geral, as igrejas celebram a ceia uma vez por mês, dependendo da igreja, 2 vezes. Na Europa, existem igrejas reformadas que celebram a ceia 3 ou 4 vezes ao ano. Aqui era todo domingo. Mas o que é mais importante destacar em relação ao tema? Cuidem uns dos outros. Em cada alma havia temor, versículo 43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E em Atos 6, houve acepção de pessoas, diferenciação. As viúvas dos hebreus estavam recebendo mais atenção que as viúvas dos helenistas, dos que não tinham a língua aramaica como língua materna. Aqui em Atos 2, certo? O retrato é diferente, ele é bonito, ele é positivo. Eles compartilhavam seus bens, seus recursos, de tal maneira que não havia necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Desfecho disso, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, paralelamente, ao mesmo tempo em que os convertidos praticavam essas coisas que são relatadas,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o crescimento da igreja não era fruto de um programa evangelístico. Nós vamos fazer uma campanha, nós vamos fazer encontros evangelísticos no nosso templo ou no ginásio aqui do bairro ou da cidade. Nós vamos estabelecer, por exemplo, todo sábado a gente vai reunir os que vierem, né, os que puderem, para evangelizar o bairro. Não era essa forma de conceber o crescimento da igreja. Esse crescimento acontecia de maneira natural. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e enquanto isso, quem dava o crescimento, o texto é claro, acrescentava-lhes o Senhor. Dia a dia, era uma coisa contínua, não era uma coisa episódica, esporádica, certo? De tempos em tempos, dia a dia, os que iam sendo salvos. Legal, né, rapaz? Quando Deus envia, ele já envia os eleitos, os crentes, pessoal realmente convertido. Então aqui nós temos um exemplo positivo de cuidado mútuo em Atos 2. Mas, como já foi mencionado, essa igreja não era perfeita, porque não existe igreja perfeita. Por quê? Porque as pessoas que compõem a igreja, como você e eu, nós somos imperfeitos. Temos as nossas deficiências, as nossas debilidades. Como essa igreja não era perfeita, também a gente tem em Atos 5 a mentira de Ananias e Safira sendo desmascarada pelo Espírito Santo através de Pedro. E nós temos o problema, né, da diferenciação do trato diferenciado em Atos 6. Pastor, o que isso tem a ver com o texto lido inicialmente em 1 Coríntios 12? Tem tudo a ver. Porque o texto de 1 Coríntios, e a gente aproveita para voltar nossa atenção para o mesmo, fala da igreja como um corpo. Fala da igreja como a reunião, né, ou a integração de muitos membros. E esse corpo, a cabeça desse corpo é Cristo Jesus. E esse corpo, ele tem diferentes membros, ele tem diferentes órgãos, certo? E todos os órgãos são importantes. Às vezes o pessoal fala que até hoje não se descobriu qual é a função do apendicite, é isso? No corpo, né? E alguém, aí de maneira brincalhona, já sugeriu que é para fazer, né, o ser humano se dobrar aos pés do Senhor, né, e clamar misericórdia quando tem uma crise de apendicite. Certo? O fato é que, mesmo que a ciência não consiga ter todas as respostas que os cientistas gostariam de ter, todas as partes do nosso corpo são importantes. E aplicando isso à vida da igreja, certo? Um tem a função de ver, outro a função de ouvir, outro tem a função de estender a mão, outro tem a função de abraçar, outro tem a função de usar a voz para ensinar, de tal maneira que esse corpo deve funcionar de forma harmoniosa. Pois bem, qual é o mandamento aqui? Notem o versículo 24 e o versículo 25. Mas os nossos membros, já voltei para 1 Coríntios 12. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Membros nobres aqui são aquelas partes do corpo, né, que chamam mais a atenção, né? E a gente até percebe isso no dia a dia com as crianças, por exemplo, ou às vezes com os adultos que nem sempre têm maturidade nesse sentido. A pessoa, por exemplo, ela é abençoada, né, com olhos muito bonitos ou com um cabelo muito bonito, certo? Essa parte normalmente é mostrada, né? E quando normalmente a gente se arruma, certo? A gente procura esconder as imperfeições. Mas aquilo que está acima da média, né, normalmente fica à vista. Então, nessa imagem que Paulo utiliza, né, existem membros ou órgãos do corpo que não precisam ser cobertos. Mas os órgãos que ficam cobertos, que não ficam à vista dos demais, o fato deles ficarem, né, escondidos ou não ficarem à vista dos demais, não significa dizer que eles não têm a sua importância, o seu valor. Tem sim. Então, Paulo diz, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, certo? Na perspectiva humana, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos
outros. Esse é o mandamento. E por que Paulo entregou essa instrução, essa orientação, esse mandamento divino para nós? Porque na igreja de Corinto, o cuidado mútuo não estava acontecendo como deveria ocorrer, como deveria acontecer. Pelo contrário, havia muitas divergências, conflitos, partidarismos no seio da igreja de Corinto. Já no capítulo 1, Paulo menciona que havia um grupo que dizia, certo, pertencer a Pedro, certo, a Cefas, outro, certo, e Paulo não tinha nada a ver com isso, se identificavam como os do grupo, os que conformam o grupo de Paulo, outros, os que fazem parte do grupo de Apolo, e outros, supostamente mais espirituais, certo, diziam integrar o grupo de Cristo. Isso no capítulo 1, Paulo foi informado dessa situação, dessa divisão no meio da igreja. No capítulo 3, Paulo diz que não pôde falar aos irmãos como a espirituais, a pessoas maduras na fé. Certo? Eu gosto desse conceito de maturidade, de ilustrá-lo da seguinte maneira, né? A fruta, ela é boa quando está madura, não é não? Eu não sei se alguém aqui já teve experiência de comer manga verde com sal, certo? Cominho, vinagre. Talvez alguns se escandalizem com essa informação, mas em alguns lugares do Brasil, né, o pessoal gosta, né, de comer uma manga verde. Mas não faz bem, viu, pessoal? Normalmente a fruta boa é aquela que está no ponto. Você já deve ter experimentado uma banana, né? Você viu a cor dela, amarela, né? A casca, né? Mas você bota na boca e não está no ponto. Dá uma travada na língua, não é, gente? Certo? Então, maturidade tem a ver com equilíbrio, né? Estar no ponto certo. E Paulo diz que não pôde falar aos crentes de Corinto como a espirituais, como a irmãos maduros na fé, mas sim como a crianças, que só podem ingerir e receber o que? O leite. Já não tem ainda estrutura, certo? Para alimento mais sólido, alimento mais consistente. Não se dá, certo? Em sã consciência, feijoada para uma criança de 2 meses. Conhece a expressão sarapatel? Alguém conhece a expressão sarapatel aqui? Certo? Sarrabulho? É a mesma coisa, dependendo do lugar do Brasil, muda, tá? Sarapatel é feito com os miúdos do porco, certo? E também vai sangue. Em alguns lugares é um prato muito requisitado e valorizado. Não se dá sarapatel para uma criança de poucos meses. Ou mesmo churrasco. Não, mas vou cortar bem miudinho aqui a picanha, sabe? Os pedacinhos bem pequenos, né? Vou até desfiar, porque não tem dente. Não, é dar leite. E a igreja de Corinto não pôde receber alimento sólido. Por quê? Porque espiritualmente ainda estava na meninice, na infância. E Paulo, inclusive no capítulo 3, né, pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos que não fizeram outra coisa senão colocar o fundamento que é Cristo Jesus. E cada um deve analisar sobre como tem construído, edificado sobre esse fundamento que é Cristo. E considerar qual obra, qual trabalho tem sido desenvolvido. E quando Paulo chega nessa altura aqui do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo menciona a questão dos dons espirituais. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Certo? Na qual não se via, pelo menos nesse momento, o cuidado saudável de uns para com os outros. Competição. Uns querendo mostrar que tinham um determinado dom e que sabiam manifestá-lo e que o seu dom ou os seus dons eram mais importantes que os outros dons. Então, Paulo repreende essa atitude, a descreve como uma atitude de crianças na fé e, para corrigi-la, ele diz isso, certo? Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Pessoal, até aqui tudo bem? Está dando para entender? Vamos tentar escutar a voz de vocês um pouquinho aqui, certo? Para que não seja um monólogo, mas sim um diálogo. Que situações hoje, no contexto nosso aqui de século XXI, mais particularmente
da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro podem ser obstáculos para o cuidado mútuo. Vou repetir a pergunta. Que situações podem se manifestar entre nós e podem impedir ou impedem que coloquemos em prática essa instrução bíblica do cuidado mútuo? Alguém pode me dar um exemplo? Entenderam a pergunta? Certo? Alguém pode dar um exemplo? Que situações podem se manifestar? Ou que situação lhe ocorre que impede que praticamos o que a Bíblia diz, no sentido do cuidado mútuo? Show de bola. Teu nome é? Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Fantástico. Certo? Tempo sempre foi um problema na nossa época, mais ainda. Quando... É um desafio, viu, gente? E por isso que a Bíblia nos conclama a remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa saber administrar o tempo. Quando eu ouço isso, Rodrigo, eu concordo com você, certo? Que é um desafio para todos nós. Eu me lembro daquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes conta em um de seus livros. Pelos idos de 1986, o pastor Hernandes era solteiro. Na época, ele já era pastor, estava como pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. E um amigo dele, certo, que era pastor, falou assim: Hernandes, tem uma moça aqui na igreja, eu quero te apresentar. Não, rapaz, eu estou aqui com a agenda. Ele já era muito requisitado, certo, para pregar. Ele falou assim: querido, eu não tenho condições, eu tenho compromisso, eu não tenho condições nos próximos meses de ir à tua igreja, pregar e para você me apresentar essa irmã. Pessoal, eu vou resumir a história, tá bom? O amigo dele não desistiu, insistiu, certo? Deu um jeito lá, certo? E o pastor Hernandes foi, certo, pregar na igreja e na ocasião ele, né, viu uma irmã muito bonita no coral da igreja, chamava a atenção, certo? Qual não foi a surpresa dele? Que após o culto o pastor disse que justamente era aquela irmã, certo, que o pastor queria apresentar ao pastor Hernandes. Resumindo bem a história, ele que não tinha tempo encontrou mais 12 oportunidades, 12 espaços na agenda dele para ir àquela igreja pregar. Moral da história: tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que importa para você e para mim, mesmo com a agenda muito difícil, a gente encontra um jeito e pare o tempo. É ou não é? Então, enfrentar esse desafio que se manifesta para todos nós, a questão do tempo, é um desafio. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente também tem as redes sociais, que facilitam muito a nossa comunicação. Antes, para que a gente pudesse dialogar, manter comunicação, certo? Era ou através do telefone ou através de uma reunião física. Hoje aí você tem já várias plataformas, inclusive algumas gratuitas, que permitem, certo? Aí uma reunião virtual, online. Eu não estou dizendo que essa reunião, essa modalidade deve substituir o presencial. Não, uma não deve competir com a outra, mas elas podem se complementar. Eu acho que uma das coisas que essa pandemia, uma das coisas positivas da pandemia, né, tentando aí fazer alguma análise, e que tem ficado, mostrar para nós que várias coisas que antes nós só fazíamos de maneira presencial podem ser feitas à distância. Tanto é assim que tem gente que a pandemia, a fase mais aguda dela já passou e não voltou ao presencial, continua no virtual. Por quê? Porque a própria empresa entendeu que assim é mais pertinente, certo? Foi uma experiência que nos jogou, nos forçou ao limite, certo? Mas que mostrou também algumas coisas interessantes, inclusive para as igrejas. A igreja onde eu era pastor, lá em Santiago do Chile, ela, no quesito
redes sociais, comunicação, manuseio de recursos tecnológicos, ela era um zero à esquerda. Não tinha nada. Pessoal, com a pandemia, Deus nos abençoou muito. Havia um presbítero que era engenheiro de informática, de computação. Olha, foi criado um canal no YouTube, certo? Eu vou resumir bem a história. A reunião de oração no templo, no dia de quarta-feira, em média, era 6 ou 7 pessoas. A igreja ficava bem no centro da cidade de Santiago e as pessoas moravam nos bairros afastados. No virtual, a reunião de oração tinha 13, 14 pessoas. Então, aquela situação forçou a igreja a se reinventar. Então, o tempo é um problema? Mas a gente também tem possibilidades, certo, de enfrentar com sabedoria esse desafio. Outro desafio, outro obstáculo, ocorreu outra situação que dificulta que cuidemos uns dos outros, além desse fator que o Rodrigo colocou do tempo, que verdadeiramente é um desafio? Ocorre a você outra dificuldade? Existem na igreja pessoas tímidas, que têm dificuldade de compartilhar a sua luta, o seu drama? Tem. Ou tímidas, ou introvertidas, ou que têm medo de serem expostas indevidamente e que às vezes estão enfrentando um drama muito grande, uma luta muito grande, mas não compartilham. E aí, como é que o pastor vai saber? Como é que os presbíteros tomarão conhecimento se o irmão ou irmã está enfrentando essa luta, esse drama e não abre a boca? Ajuda diaconal. Como é que a ajuda diaconal pode levar uma cesta básica? Pode recorrer aí ao fundo, certo? Ao caixa dela para comprar um remédio para aquele filho ou para aquela irmã cujo salário não permite comprar o remédio, se não existe a comunicação. Então, a timidez ou o fato de ser introvertido ou o temor de ser exposto de maneira indevida também pode constituir-se num obstáculo para que nós coloquemos em prática esse mandamento ou esse princípio do cuidado mútuo. Tudo bem? Está claro isso, pessoal? Então, é necessário que haja comunicação com sabedoria, com cuidado, para a gente não abrir a nossa vida de maneira irresponsável com quaisquer pessoas, mas existem na igreja pessoas maduras, pessoas discretas, pessoas que sabem ajudar e pessoas, mais importante, que têm o dom dado por Deus para ajudar. E se você não comunica, se você não compartilha, amigo, aí não tem como ajudar você. O meu cunhado, ele por questão de estudo, ele mora nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, em muitas igrejas evangélicas, existe um costume muito legal. Qual é? Quando a mulher tem um bebê, né? Aqueles que têm filho aqui, né? Os homens e principalmente as mulheres sabem como é difícil, né? Aquelas primeiras semanas, certo? Qual é o costume que eles têm lá nas igrejas evangélicas? Quando a irmã, né, ganha o bebê, né? Está naquela fase difícil ali, se acostumando, é feita uma escala na igreja para levar comida para a família. O meu cunhado foi beneficiado nesse sistema lá. Ele tem 2 filhas, certo? E por mais de um mês, após o nascimento de cada uma, né, as pessoas da igreja, certo, se revezavam. Aquelas que não tinham tempo para ir lá, para preparar a comida, o que faziam? Compravam e mandavam para entregar. De tal maneira que, né, o casal não tinha que se preocupar em preparar a comida, que não é só preparar a comida, também ir ao mercado ou fazer a compra, certo? Não tinha que se preocupar com isso. Então, isso é uma coisa muito bonita, certo, que acontece lá. E, eventualmente, aqui na igreja também existem pessoas que desenvolvem, grupos, departamentos da igreja que desenvolvem ministérios semelhantes, para que esse cuidado seja manifestado.
dando continuidade aqui à nossa lição, quais são outros problemas ou obstáculos, situações que comprometem esse cuidado? Quer falar? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ela pontuou que tem pessoas que não compartilham por temer a exposição. É isso? Esse é um problema. Só que não justifica o estabelecimento de uma ilha. Às vezes nós construímos mais muros ao nosso redor do que pontes. Então, nem 8 nem 80. Ou seja, eu tenho que ter cuidado para não me expor de maneira desnecessária, certo? Mas, ao mesmo tempo, não é bíblico que eu sofra, sendo que meu sofrimento pode ser compartilhado com outros irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas, para isso, é necessário que haja comunicação, né? E a igreja tem um pastor, a igreja tem presbíteros, no plural, a igreja tem diáconos no plural, a igreja tem membros no plural, certo? Então, cabe a nós, com a sabedoria que Deus tem nos dado, né, buscar na igreja, saber com quem que a gente pode contar, certo? Para que a gente realmente se solidarize, democratize, certo? A nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade e permita que as pessoas coloquem em prática isso que a Bíblia coloca. Obrigado, irmão. Olhando aqui para o texto, outras situações, né? Seguindo aqui o roteiro da lição. Arrogância ou orgulho. Vou pedir para alguém ler, certo, aí com uma voz bem bonita, bem potente, o versículo 21 desse capítulo 12 aqui. O que diz aí o versículo 21? Voluntário ou voluntária? Obrigado, Itamar. Arrogância, orgulho, certo? Não, eu levo mais tempo na igreja do que você. A minha família aqui, meu avô é um dos fundadores da igreja. Não, eu ensino. Irmãos, todos aqui são importantes. Em diferentes situações, com o dom ou ministério que Deus concedeu a cada um. Então, esse problema, né, do orgulho ou da arrogância, ele precisa ser combatido. O que isso revela? Isso revela uma imagem distorcida de nós e, ao mesmo tempo, manifesta também a egolatria. A pessoa quer chamar a atenção para ela. E a única estrela que deve brilhar aqui na igreja é Cristo Jesus. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Isso é fantástico. Porque no mundo, qual é a lógica que impera no mundo? Certo? Os mais importantes são os que mandam. São os que determinam, que tem funcionários, e não tem nenhum problema em ter funcionários, mas são aqueles que são os que mandam, certo? Os que dão as ordens, os que querem ser atendidos. Na igreja é diferente. O maior na igreja é aquele que se apresenta para servir, para colaborar, para ajudar. Outro problema que se manifesta é a inveja ou ciúmes. Veja no capítulo 13, outra pessoa, por favor, leia o versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Obrigado, irmã. Esse era um problema que se manifestava na igreja de Corinto. Certo? Ciúmes.
Tanto é assim que no capítulo 14, a gente fez menção disso no domingo passado, no sermão. Note o que Paulo diz no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Por que Paulo diz isso? Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação e não para o engrandecimento pessoal e não para a autoexaltação. Se a gente imaginar outra figura para a igreja, a figura de uma orquestra que tem diversos instrumentos, né? Cada instrumento ali tem que tocar na altura certa. E não pode dar uma louca na cabeça do trompetista ou do cara do violoncelo. Não, eu vou agora sair da partitura e vou aqui improvisar. Vou dar uma aqui de jazzista. Não. Vai bagunçar a apresentação da orquestra. Ela é orquestra sinfônica, por quê? Porque ela trabalha em harmonia. E na igreja de Corinto havia, certo, esse jogo de ciúmes. Eu trabalhei numa igreja, não preciso dizer o nome, quando o exemplo não é bom, a gente omite o nome, certo? Essa situação eu tenho certeza que não acontece aqui na igreja do Cruzeiro. Mas tinha um pessoal do grupo de música, rapaz, era dose, viu? Era o setor da igreja que parecia blindado, intocável. Então tinha um irmãozinho que tocava bem, ele fazia aula de música no conservatório, tocava bem guitarra, mas ele queria fazer, na hora do louvor, ele queria fazer o showzinho particular dele. E esse não era o único problema. O problema é que quando terminava o culto, na forma de tratar as pessoas, a gente percebia aí uma incoerência. A pessoa aqui, certo? Se comportava de uma maneira, tinha uma empolgação para fazer o solo na guitarra, só que, passado aquele momento, manifestava um comportamento distinto. Em outra igreja onde passei, a questão era diferente. Era uma irmã que, a irmã não era nem feia em si, mas ela ficava feia porque ela vivia emburrada. A cara era um processo. Parecia que tinha uma tromba. Mas, quando essa irmã era convidada para dar o estudo no grupo de mulheres, o sorriso ia de orelha a orelha. De tal maneira que quem passasse na sala ali onde as mulheres, ou entrasse na sala onde era o estudo das mulheres, e via aquela irmã dando o estudo, falava, rapaz, que pessoa fantástica, viu? Olha como ela fala bem, olha como ela é simpática, como é carismática, mas fora daquele momento, não era gentil, não era agradável. Pelo contrário, era excessivamente crítica para com os demais. Então, infelizmente, esse tipo de coisa também pode se manifestar na vida da igreja. E ele tem que ser combatido, tem que ser corrigido. Outra situação que Paulo menciona aqui, certo? Tem a ver justamente com aquilo que já foi mencionado, que é o exercício do dom, né? É o ministério. Há um texto paralelo que se encontra lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Vou pedir para outra pessoa, se possível, ler para nós Romanos 12, versículos 7 e 8. Obrigado, irmão. Notem aí, ó. Se o seu dom é servir, eu vou aqui ler a nova versão internacional, a Bíblia NVI. Sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar, se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em outras palavras,
Um obstáculo para que o cuidado mútuo aconteça é o uso negligente, indevido ou irresponsável do dom que Deus te deu. Se você tiver que exercitar o dom, você o faça de maneira diligente, de maneira responsável, cuidadosa. Porque se não for assim, o dom não vai alcançar o objetivo pretendido por Deus, que é o de edificar. A igreja de Corinto era uma igreja, segundo Paulo no capítulo 1, certo? Rica, certo? Escutem o que Paulo diz aqui, ó. Porque em tudo, versículo 5 do capítulo 1, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Uma igreja abençoada, enriquecida no Senhor. Só que isso não se traduzia no benefício, né? Na edificação do grupo. Em outras palavras, não adianta ter habilidade, quem gosta de futebol, não adianta ser um jogador habilidoso, um jogador virtuoso, se não tiver disciplina, se não tiver foco. O futebol está cheio de exemplos, e o esporte, de uma maneira geral, de gente muito habilidosa, muito capaz, certo? Mas que não prosperou, que não progrediu, por quê? Porque não tinha disciplina, não tinha foco. Então, outro obstáculo para que o cuidado mútuo aconteça é quando as pessoas desconhecem os seus dons ou quando os praticam de maneira equivocada, de maneira indevida. Finalmente, com isso, a gente já caminha aqui para encerrar a nossa aula. Aqui no capítulo 12, né, de 1 Coríntios, certo? O texto nos recomenda o seguinte. Vou pedir para alguém ler para nós o versículo 26. 12, 26. Se quiser ler, você já leu, se quiser ler de novo, por favor. Obrigado. Show de bola, hein? A gente deve compartilhar não apenas as lutas, os dramas, as provas, as dificuldades, mas também, como diz aquele hino, contar as bênçãos. Quantas bênçãos diz e as quantas são recebidas da divina mão. O que diz mais? Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Meu irmão, foi abençoado? Foi promovido no trabalho? O salário vai aumentar? Pôde, pela graça de Deus, comprar uma nova casa? Teu filho vai começar a faculdade? Não sei. Foi curado daquele problema de saúde? O tratamento tem progredido? Compartilhe isso com a igreja, para que a glória seja dada ao Senhor. Não abra a boca apenas para compartilhar as lutas, as dores, as dificuldades, ou para reclamar. Que a tua boca também seja instrumento para compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida, para que a estrela que é Jesus possa brilhar de forma mais reluzente no nosso meio. Aqui na conclusão diz: quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor pode reconhecer os crentes como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O teólogo Francis Schaeffer, ele tem um livro chamado O Sinal do Cristão, no qual ele fala da apologética do cristão. E uma coisa muito interessante que o Schaeffer diz no livro, e com isso a gente aqui encerra a nossa aula, é o seguinte: a igreja não vai impactar o mundo com a sua teologia, com o seu discurso doutrinário.
A igreja não vai impactar o mundo com a beleza do seu templo. A igreja não vai impactar o mundo com o tamanho da sua membresia. A igreja não vai impactar o mundo com a eloquência dos seus líderes. A igreja não vai impactar o mundo pelos projetos ou trabalhos sociais que ela desenvolve. Todas essas coisas que foram aqui mencionadas têm o seu lugar e a sua importância. Mas qual é a apologética, qual é a defesa do evangelho mais contundente, mais poderosa, mais eficaz? Por favor, João capítulo 17. Vejamos um trecho da oração que Jesus fez ao Pai. João capítulo 17. Versículo 19. João 17, 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus nos incluiu em sua oração. Por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Em outras palavras, é através do amor fraternal, do cuidado mútuo, do tratamento que dirigimos para com os nossos irmãos e para com o próximo de uma maneira geral, que nós vamos chamar a atenção do mundo. E o mundo vai notar, olha, esse pessoal aí é diferente. Esse pessoal aí não faz, certo, ação social, esse pessoal aí não se reúne na igreja simplesmente para seguir uma agenda, seguir um roteiro. Eles fazem isso de forma desinteressada. Por que eles são diferentes? Por que eles fazem dessa forma? É isso que vai impactar o mundo. Cuidado mútuo, a comunhão que nós podemos e devemos manifestar uns para com os outros. Amém, pessoal? Então, meu irmão, minha irmã, você faz parte de uma família. Você faz parte de um time. O técnico desse time não erra. É Jesus Cristo. Compartilhe com pessoas sábias e busque ajuda no enfrentamento, para o enfrentamento das suas dificuldades. A Bíblia ela é tão comunitária nesse sentido. Ela diz lá em Tiago que até os nossos pecados nós devemos confessar uns aos outros, para que sejamos curados. A igreja é uma comunidade terapêutica, deve ser uma comunidade na qual uns cuidam dos outros. Amém?